Vou mostrar para vocês aqui como foi meu planejamento do primeiro trimestre do 9º ano. Aqui, inicialmente, eu falo um pouco sobre as aulas de artes, como vai ser o processo. Lembrando que agora nós estamos começando com o ensino híbrido, então eu faço algumas alterações aqui no nosso formato de aplicar esse conteúdo. Então, inicialmente, eu começo com um jogo falando sobre arte, e nesse jogo eu já faço uma diagnóstica dessa turma, como é que eles estão, como é que eles sabem, o que eles sabem de arte. Coloquei tanto questões daquilo que eles já tinham visto, como daquilo que eles ainda não viram, para saber onde estava essa turma. Depois a gente começa aqui com aulas online. Essas aulas aqui, nós já começamos então com online presencial. Então, para a turma do online, o que eu fiz? Eu criei um convite, que nada mais é do que um contrato, né? É aquilo que você explica, mas fica registrado e o menino pode rever isso. Não é que eu coloquei lá e não expliquei, muito pelo contrário. Faz toda a explicação, mas está registrado. Isso por quê? Porque eu tenho alunos que não prestam atenção em muitas informações, eu tenho aluno que não está no momento da explicação, eu tenho aluno que faltou naquele dia, então ele tem como fazer a minha atividade depois. Aqui, o aluno, então, tem a possibilidade de, ao clicar nesses 3 ícones aqui, ele consegue direcionar toda a aula. O primeiro ícone é uma gravação minha, explicando como era todo o processo da aula. O ícone do meio era uma aula somente visual, com imagens e alguns tópicos. E o último ícone é o site onde eles deveriam fazer uma pesquisa. O que era essa pesquisa? Pesquisar imagens e alguns itens daquela imagem, por exemplo, o nome da pintura, a localização, às vezes o tamanho, que tipo de material que foi utilizado naquela pintura. Lembrando que aqui nós estamos falando em especial da Gruta de Lascaux. Enquanto isso, os alunos presenciais foi feita uma dinâmica na sala de aula para que eles entendessem como era a composição de um mapa mental, mas foi uma dinâmica bem divertida, bem descontraída. Na outra aula, a aula online, os alunos foram direcionados para um aplicativo para fazer um mural. Esse mural é um mural onde o aluno faz a aplicação, ele faz a postagem de 2 itens que ele já tinha pesquisado. Na verdade, a pesquisa eu pedia 5, mas para postar eu pedi somente 2. Por que isso, então? Por que já não pediu logo 2? É que aqui eu fiz um desafio. Os alunos, eles não poderiam colocar nada repetido. Para isso, então, esse aluno tinha que ler o post de todos os amigos para não colocar nada repetido. E se ele só tivesse pesquisado alguma coisa que o amigo pesquisou, era só ele voltar no site e pesquisar outra coisa. Tinha muito e muito assunto. Então, essa foi uma dinâmica da postagem dos trabalhos pesquisados. Muito simples, porém fazia com que esses alunos ficassem atentos aos posts dos amigos. Enquanto isso, nós estávamos aqui na aula presencial com a dinâmica de um mural físico. Lembrando que isso daqui aconteceu em 2 semanas, né? Porque nós estamos com os alunos em momentos diferentes, né? Então, enquanto eu tenho uma turma em casa, eu tenho outra turma presencial e isso depois troca. E todos têm a possibilidade de fazer todas as atividades. Depois nós vamos aqui para as aulas quando a gente vai entrar dentro do Paleolítico, do Neolítico e da pré-história brasileira. Então, eu fiz 3 aulas gravadas, onde eu coloco aqui, ó, clique aqui para ver a aula. Esse documento que vocês estão vendo também foi disponibilizado para o aluno, para ele não se perder. Então, eu tenho aqui também a aula do Neolítico, arte neolítica, e tenho aqui a pré-história brasileira. Isso daqui foi disponibilizado para eles e eles se organizaram da melhor forma para ver essas aulas. O que eles tinham que fazer? Veja a aula e anote em uma folha os locais citados para as próximas atividades. Então, isso era o requisito deles verem a aula. Enquanto isso, presencial, nós fizemos uma técnica de
uma pintura mão negativa, isso em uma aula, e depois na outra nós já começamos uma escultura com argila, que é um amuleto, é uma releitura da Vênus de Willendorf. Muito bem. Feito tudo isso, o próximo passo então agora era ir para o nosso roteiro. A hora que todos estavam com tudo pronto, aulas gravadas, aulas assistidas, mais todas as atividades práticas prontas, vamos para o roteiro agora. O roteiro nada mais é do que nós trabalhamos com o Google Maps, e no Google Maps ele foi composto, deixa eu pôr aqui para vocês verem, vamos abrir aqui só um minutinho, ele foi composto por todas as localizações. Nós pegamos todas essas localizações, que no total davam 14, e nós achamos elas aqui, agora dá para mostrar, tá aqui. Então, aqui pelo Google Maps foram feitas todas as localizações, os alunos tinham que digitar os locais e ali eles tinham que colocar o ícone, tinham que editar o ícone e tudo mais. Assim que foi feita toda essa localização, esse aluno também pôde fazer uma viagem. Aqui eu posso clicar, mudo esse mapa para um mapa de satélite, venho aqui. Todos esses locais aqui são locais onde nós estudamos, que tem registros da pré-história. E aqui eu tenho esse homenzinho, se eu clico nele e carrego ele para onde tem alguma coisa que já foi localizado, então ali eu tenho um sítio arqueológico ou uma pintura. Aqui então ele nos levou para a Serra da Capivara, né, no Piauí, onde nós temos o sítio arqueológico mais importante do Brasil. E aqui nós temos um monte de... Aqui, no caso, nós temos essa imagem de 360 graus, mas eu posso também sair desse local. Nesse mapa que eu tenho aqui do lado, eu amplio e aqui eu tenho as possibilidades. Aonde eu tenho essas bolinhas, são locais que eu posso levar o meu homenzinho, tá vendo? É só clicar aqui em cima da bolinha, ó, o meu homenzinho já vai para lá e eu tenho uma outra localização e assim eu vou andando pelo meu sítio arqueológico. Tem um monte de coisa que dá para fazer, gente. A gente vai arrastando o mapa aqui e a gente vai achando. A gente clica aqui no menuzinho, ó, e a gente vai vendo situação, vai vendo o parque, Serra da Capivara, enfim. E não é só aqui, nós temos, só de estudos aqui, nós temos 14 lugares que nós estudamos. Vamos lá, vamos para o próximo agora. Voltando aqui então no nosso mapa, no nosso planejamento, nós temos aqui, fizemos então o nosso roteiro, e agora, para finalizar, nós vamos trabalhar com a cronologia, vamos fazer a nossa linha do tempo. Como que foi feita essa linha do tempo? Com os mesmos locais que esses meninos encontraram lá na aula, ele vem aqui, ele é direcionado também para um aplicativo, e ele vai, vamos abrir para vocês verem aqui, ele vai colocar todas as suas localizações. Só que agora de uma forma diferente. Agora eu estou fazendo uma datação disso. Então, olha, eu passo para cá e eu vou vendo todos os nossos estudos e agora colocando de uma sequência cronológica. Esse que vocês estão vendo, em especial, é de um aluno, ele ainda não terminou, ele só começou, porque são 14 locais. Aí ele personalizou da forma que ele quis, a página, a cor, a fonte, o ícone, e ele teve que fazer uma pesquisa, porque essa datação eu não passei para eles. Então, eles tinham que fazer uma pesquisa para saber a datação de cada gruta, de cada pintura. Aqui também foi passado um desafio, eles tinham que encontrar nos noticiários
uma descoberta recente da última pintura que foi descoberta, a localização e o nome da gruta onde foi encontrada a última pintura, que é a mais antiga encontrada até hoje. E assim a gente termina o nosso primeiro trimestre. Eu tenho certeza que para esses meninos teve um sabor diferente, porque nós caminhamos por esse conhecimento de forma diferente. Foi prazeroso tanto para mim quanto para eles. E por isso a ideia de compartilhar com vocês.